Eu tenho pela linha telefônica o vereador de oposição, Elber Batalha. Elber, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia à família fã, todos os seus ouvintes. É uma satisfação estar falando com você, amigo. Vereador, como é que você tem acompanhado esta situação e qual a sua opinião sobre esta decisão da Prefeitura de fazer um outro emergencial, que não aquele que está suspenso, com as mesmas empresas que supostamente teriam vencido aquele emergencial? Na verdade, Narciso, eu vou lhe dizer uma coisa. Pelo que eu entendi, a Prefeitura não fez outro emergencial. A Prefeitura contratou na tora as duas empresas que ela quis contratar, e aí, como diz você, entre aspas, coincidentemente, as empresas que seriam vencedoras do processo de dispensa de procedimento licitatório que estava suspenso pela Justiça. Para quem está ouvindo nos entender, imagine a situação. Por não ser feita uma licitação ampla e com todo o rigor da lei, a Prefeitura resolveu fazer um processo de dispensa de contratação. Publicou um edital, publicou um aviso de que ia fazer essa contratação na sexta-feira, há cerca de 20 dias passados, e as empresas que decidiram participar dessa contratação tiveram que solicitar o edital durante o final de semana, receberam na segunda de manhã e tiveram até a terça, meio-dia, para apresentar as propostas. Esse edital, além desse prazo tão curto, que isso foi matéria de discussão na Justiça, e a Justiça disse que era impossível fazer uma proposta séria, uma proposta palpável e realista num período de menos de 48 horas, como foi dado pela Prefeitura, foi um dos motivos da suspensão do procedimento. Além disso, a Justiça questionou a regra de que os envelopes com as propostas seriam abertos numa sala fechada sem a presença dos concorrentes, quando, de praxe, o que se faz em toda a licitação é abrir os envelopes com todos os concorrentes presentes para que todos vejam que as propostas estavam lacradas, que ninguém tinha tido conhecimento anteriormente do valor proposto pela outra empresa e, por fim, o critério esdrúxulo de que o desempate seria por sorteio, quando hoje existem vários outros critérios, como know-how, a empresa que demonstrar que já prestou esse serviço em outras prefeituras, que demonstre maior quantidade de equipamentos, etc. Ou seja, a Justiça por si só anulou, determinando a suspensão desse procedimento. Olha, você não pode contratar por esse procedimento, que ele foi eivado de irregularidades insanáveis. Ponto. Depois me vem aquele episódio da abertura do envelope antes da hora. No protocolo, o funcionário da Insurb, num comportamento amadorístico, mostrando a desorganização do que foi esse processo por parte da administração municipal, o envelope é aberto antes da hora, o que também anularia. E eu dizia lá atrás, não vai ter como resolver esse procedimento. E se a Prefeitura quiser fazer a coisa certa, tem que anular logo, porque dá tempo, e eu falava isso há 20 dias passados, dá tempo anular e começar do zero. Começar do zero publicando um novo aviso, começar do zero dando um prazo de pelo menos 3 dias para que as empresas que se interessem apresentarem suas propostas e fazer tudo como a lei manda. O que aconteceu? E aí eu vou lhe dizer, muito possivelmente, propositalmente, não se fez o que era recomendado, que era anular. Se insistiu com a esperança de que ia derrubar as decisões judiciais. São 3 liminares, 2 da Justiça e uma do Tribunal de Contas do Estado, que decidiram que esse procedimento não poderia seguir à frente, pela quantidade de irregularidades. Resultado. Aí o que faz? Não se revoga, como não se revogou, e no último dia se diz o seguinte, bom, já que o Maracaju vai ficar sem lixa, eu vou contratar emergencialmente, sem nenhum procedimento antes. Porque ninguém veio me dizer que fez procedimento nenhum. Não tem nada publicado, não existe processo constituído, não existe nada. E aí o que acontece? Se faz a contratação direta exatamente com as empresas que a Justiça disse não contrate. Eu brinquei e
deixei em tom de realidade que tem gente que tem coragem de mamar em onça. O cidadão que teve coragem de fazer essa contratação, botando o CPF dele nesse contrato, descumprindo 3 decisões que determinavam que não contratasse, e contratando esse processo, como se diz no jargão popular, na tora, eu repito, tem coragem de mamar em onça e vai responder a muitos processos, talvez não agora, mas nos próximos anos. Porque gestão é assim, você vai fazendo as coisas erradas, no arrobo da emoção, na pressão de quem pede, faça, e tenho certeza que a justiça não vai interpretar isso com bons olhos, vai interpretar isso como um desrespeito às decisões que ela tinha praticado. Elber. Não acredito que seja diferente com o Tribunal de Contas do Estado. Aqui é o programa que ouve todos os lados. Aqui não é programa em que a assessoria e secretaria de comunicação manda. Até tem um sonho de mandar, mas não manda. Portanto, nós vamos ouvir aqui os dois lados. Estou pela linha telefônica com o vereador Elber e acabei de conectar o vereador Lúcio Flávio, que é do PL de Emília Corrêa. Vamos ouvir um vereador de situação e um vereador de oposição. O vice-líder da prefeita e o líder da oposição, debatendo de forma clara e direta este tema que é polêmico. De um lado, a versão da economia dos 30 e tantos milhões de reais. O fortalecimento do discurso da quebra do sistemão. Do outro, os questionamentos, a forma como este emergencial está sendo feito, com coincidência das empresas vencedoras do emergencial, suspenso pela Justiça, sendo chamadas para um contrato emergencial agora, para que a coleta não fique suspensa. Vereador Elber Batalha, peço um tempinho agora ao senhor. O senhor já se posicionou aqui, colocou as suas argumentações. Vamos ouvir agora o vereador, vice-líder da prefeita Emília Corrêa na Câmara de Vereadores, o vereador Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Narciso, bom dia, Daniel, bom dia a todos aí da FAM. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu peço desculpas porque eu não pude ouvir completamente o programa, porque eu estou em Brasília. Mas eu quero registrar aqui a minha surpresa, né, com essa insistência do colega vereador Elber Batalha, que, diga-se de passagem, quero registrar para a população aracajuana, já detém todas as informações necessárias e suficientes para responder todas as dúvidas dele. Eu mesmo, pessoalmente, tanto da tribuna e quanto de maneira documental, me deixei à disposição para tirar todas as dúvidas. O que é que ocorre? A pergunta é, onde estava o vereador Elber Batalha quando este procedimento de contrato emergencial outrora era feito sucessivamente pela gestão anterior, fazendo renovações sucessivas apenas com a Torre e a BTS, sem a publicidade necessária que é feita agora e com valores superiores ao que foi feito agora. A gente não consegue entender quando a pessoa pergunta, a gente dá a informação e prova, além da publicidade, a economicidade feita, para que toda a população aracajuana ouça e fique tranquila entendendo. O processo de compra correto, de contratação correta do serviço público, do ente público, da prefeitura com qualquer fornecedor, é a licitação. Esse é o processo correto, essa é a forma correta de se fazer. Contudo, a licitação do lixo, que foi feita pela gestão Edivaldo Nogueira, foi suspensa pelos órgãos fiscalizadores. Não foi possível dar continuidade. Por isso, como o lixo é um serviço emergencial, o Edivaldo Nogueira, por ter a sua licitação suspensa, a sua contratação suspensa de maneira de licitação, ele teve que fazer o processo emergencial, porque Aracaju não pode ficar sem lixo. Dito isso, ele começou a fazer sucessivos emergenciais com a Torre e a BTS. Agora, nesta gestão, tornou-se público esse processo de contratação emergencial para que não parecesse ou insinuasse qualquer tipo de sucessão igual à gestão anterior, ou viciada, ou encomendada, porque só a Torre. E abriu-se um processo mais largo e amplo de tomada de preço, e assim foi feito. Mais de 20 empresas participaram,
quando antes, outrora, agora, na gestão passada, e que ninguém falou nada, era só Torre e BTS. Agora foram mais de 20 interessadas, mais de 10 contatos feitos e mais de 6 ou 7 propostas. Dito isto, qual é o resultado? Uma das empresas, uma dos participantes, apresentou a sua proposta no local divergente, diferente, errado do que constava na convocação da comissão que estava avaliando os preços, que era para ser entregue na comissão de licitação, entregou no setor de protocolo. O que se faz no setor de protocolo? Se pega o documento, abre, assina e devolve a cópia. Errou abrir o documento, mas errou quem? Foi a prefeitura? Foi o presidente? Foi a Insurb? Foi a Emília? Não. Quem errou foi um participante. Este participante tinha por regra ser eliminado e acabou, segue o jogo. E a Insurb resolveu refazer o prazo, pacientemente recepcionar de novo as propostas, porque foi muito gritaria, tiro, porrada e bomba. E aí, para que não parecesse aquilo que não é, abriu-se um novo prazo para todo mundo mandar a proposta de novo. Resumindo, esta mesma empresa, que ninguém falava lá atrás, que era a Torre e a BTS, que ganhava sucessivamente os emergenciais por termos uma licitação suspensa na nossa cidade pelos órgãos fiscalizadores, esta mesma Torre começou a questionar porque parece-me que percebeu que perderia essa sucessão de contratos. Não sei como, mas percebeu. Primeiro indício, apresentou proposta menor do que o que ela vinha prestando serviço nos 2 últimos emergenciais. E, pasmem, proposta menor para um serviço maior. Então, uma empresa que tinha 3 lotes apresentou agora um preço menor para realizar 4 lotes. E aí, no frigir do ovos, tivemos ainda empresas que apresentaram preços menores ainda do que essa redução que a Torre deu. Veja, essa foi a forma de dar mais transparência, publicidade, lisura, segurança, maior participação, mais democracia no processo de disputa, porque muitas empresas viram que a empresa Torre parou no final do ano de fornecer lixo em Aracaju, deixou a cidade adentrar a uma nova gestão cheia de lixo e muitas empresas perceberam, opa, a Torre não está dando conta, eu quero. E assim foi feito, assim foi recepcionado, assim foi verificado quem deu a menor proposta e apresentado aos órgãos fiscalizadores. Acontece que a forma de contrato emergencial, o próprio nome já diz, Narciso Machado. É um contrato para que não se suspenda um serviço essencial que cause risco ou dano à população de Aracaju. Ou seja, aconteceu um desastre, um alagamento... Agora, vereador, não é coincidência terem sido chamadas por emergencial as mesmas empresas que venceram o emergencial que está suspenso pela Justiça? Não, eu não acho emergencial. Por quê? Porque foi flagrantemente as empresas apresentadas com menor proposta de preço. E o emergencial, ele não tem o rito de contratação do processo licitatório. Não é uma coincidência, é um fato matemático e que ele atesta a intenção de economicidade, que é uma obrigação do poder público. Se o poder público, enquanto instituição chamada Insurb, identificou quem apresenta o menor preço para a população de Aracaju, estando apta ou em condições de prestar esse serviço, essas empresas. Então, contrata logo. É assim o emergencial, porque existem serviços que não podem parar. Imagine você, num contrato, vou dar um exemplo, de uma prestação de serviço a um hospital de urgência e emergência. Eu preciso atender a oposição, que ela está em dúvida se essa empresa é ou não. Não pode, porque o paciente pode morrer. Então, emergencial é um rito desta maneira. E aí, todos os órgãos fiscalizadores, não é porque foi contratado que eles estão isentos de continuar fiscalizando. Contratou, porque é emergencial, é assim que é feito. Aliás, a Insurb foi democrática até demais, é um motivo e um atestado até de parabenizar a instituição. Não precisava tanto, mas assim o fez. Mas esse gesto de abrir para mais empresas, de romper com um ciclo talvez aí
estranho para a sociedade. Por que só a torre tem emergencial? Por que não se abre, não se dá publicidade? Por que nunca se discutiu uma contratação da torre emergencial e está se discutindo só agora? Porque agora se deu publicidade, agora botou luz. Agora a nova gestão está dividindo a informação com a sociedade. E por isso, estranhamente, a oposição que silenciou a vida inteira, nunca falou nada, está questionando um contrato emergencial que está custando 30 milhões mais barato para a população de Aracaju. Agora eu pergunto para a oposição, que nunca falou nada, parece que dormiu e acordou agora, quantos exames conseguem ser feitos com esse recurso economizado em apenas 6 meses de contrato? 30 milhões dá para fazer quantos exames, quantas cirurgias, dá para você pagar quantas merendas, dá para você comprar quantas cestas básicas, quanto que a população aracajuana vai contar, sem contar com os novos equipamentos, as novas tecnologias implantadas nesses novos caminhões dessa nova empresa. Então eu acho que a gente precisa parar com essa história de quanto pior melhor, torcer contra Emília, querer que... Porque parece que a oposição para o lixo. Não, para o lixo porque eu quero analisar isso aí, eu quero participar disso aí. E o lixo não vai parar. Emília não vai deixar Aracaju no lixo, como ela não deixou a Aracaju no primeiro dia de trabalho. A população pode ficar ciente e segura que todas as informações necessárias foram apresentadas e eu quero parabenizar a Procuradoria e a presidência do órgão por tão habilidosa atitude de já saber quem apresenta menor preço e melhor proposta, bota para prestar o serviço, porque a cidade não pode parar. Elber Batalha, fique à vontade. Olha, Narciso, eu acho que o vereador Lúcio estava morando nos últimos 10 anos em outro canto de Sergipe, eu acho de outro estado. Por quê? Dizer que a oposição nunca fez nada quanto ao lixo. Eu era líder da oposição, eu promovi uma CPI contra a Prefeitura e a empresa Torre, e, curiosamente, os motivos da CPI que deflagraram e culminaram com a prisão do dono da Torre foram exatamente iguais ao que a Prefeitura agora repete nesse procedimento. Naquele episódio, numa sexta-feira antes do Carnaval, a Prefeitura deflagrou um emergencial publicado na sexta-feira à noite, com as propostas sendo entregues na segunda-feira de Carnaval, em meio a um feriado imprensado, e um resultado divulgado na quarta-feira de cinzas. Exatamente igual. E agora o que eu tomo a liberdade de dizer é o seguinte: parece-me que a prefeita Emília tem um processo de amnésia ou de discordância total com o que a vereadora Emília fazia. Porque agora se repete o mesmo procedimento que outrora era firmemente fustigado pela então vereadora. E eu não tenho dúvida, cada vez fica mais claro na minha mente que são duas pessoas diferentes que processam essa situação. Vocês trazem o debate para uma seara porque é Torre ou empresa X. Eu tenho muita tranquilidade de fazer esse debate porque o dono da Torre foi preso por causa de uma denúncia minha, que deflagrou uma operação presidida na época pela delegada Daniela Garcia, que deflagrou-se, instalou-se uma CPI, na qual eu tive que ir para a Justiça, porque o presidente da Câmara, na época, o vereador Mitinho, dava uma interpretação protetiva ao regimento interno, em que só poderia ter CPI se a maioria aprovasse, e eu defendi e entrei com mandado de segurança no Tribunal de Justiça de Sergipe, dizendo que CPI era um direito de minorias, e essa CPI foi instalada. E a investigação deflagrou, inclusive, na prisão de um dos donos, na saída do presidente da Insurb. Esse processo começa a se repetir agora. Mudam-se apenas os personagens. Mas o que se tem que defender não é Torre, não é empresa A, B, C ou D. O que se tem que defender é a moralidade do processo. Isolar-se um critério. O critério tem que ser o seguinte: nós temos que atingir a maior economia possível, mas dentro dos critérios de legalidade. A legislação permite contratações sem nenhum procedimento prévio em casos de calamidade pública, como bem aí o vereador citou. É um enchente, um alagamento, como ocorreu no Rio Grande do Sul. O que foi feito nesse episódio foi, há cerca de 15 dias se teve uma decisão judicial dizendo não continue com esse procedimento. A forma de sanar isso era anular aquele procedimento e começar outro do zero, observando as irregularidades para que elas não se repetissem. E eu dizia na tribuna da Câmara, a prefeita
pode estar sendo induzida a erro com essa insistência da vaidade de quem não quer anular o processo, que é claramente legal. Se insistiu, e aí eu começo a ver que essa insistência pode ter sido proposital. Se insistiu em não revogar, se insistiu em deixar até a véspera para justificar, entre aspas, que estava contratando sem nenhum procedimento prévio as mesmas empresas que foi a intenção de contratar desde o início. Não é porque você contrata mais barato que você pode direcionar uma contratação. A ilegalidade é a mesma de não fazer o procedimento, porque claramente para mim, essa emergencialidade foi criada para fazer por outros caminhos o que a justiça disse que não se podia fazer, que era contratar essas duas empresas. Vejam a gravidade. O discurso de retórica é muito interessante, mas eu tenho plena certeza que a justiça e que o Tribunal de Contas do Estado não vão aceitar esse procedimento. Aliás, o procedimento que as contratações da Insurb vem tomado é absurdo. A Insurb desclassifica uma empresa que tinha um contrato de carro-pipa, chama o segundo colocado por R$500 mil mês para o processo de carro-pipa. O cidadão é um servidor público que é vedado contratar com servidor público para prestar serviço à sociedade. Eu, antes de fazer a denúncia, conversei diretamente com o presidente da Insurb e até hoje a gestão insiste em manter esse contrato. Eu não entendo, sinceramente, o interesse. Eu já denunciei ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas não tem um rito muito célere de apreciar essas questões e por isso estarei levando hoje ao Ministério Público Estadual essa outra discussão. A prefeita Emília Correia também, que no passado criticava, só para concluir o raciocínio, criticava Edivaldo Nogueira, e com razão, por colocar 24 milhões nas empresas de ônibus, sexta-feira anunciou que vai botar 40 milhões nas empresas de ônibus tão sucateadas como estão, e ainda tirou a exigência de que essas empresas renovem a frota de ônibus de Aracaju. Então, na verdade, Lúcio, o que se tem que se entender é não é onde estavam os vereadores da oposição, porque eu estava firme, combatente em todas essas matérias. Agora, o que eu estou procurando é onde está a vereadora Emília Correia, tão combativa de outrora, num procedimento atual, na condição de prefeita, fazendo tudo o que ela criticava. E aí eu até entendo você não ter o conhecimento desses fatos. Só por uma questão de tempo, pedir para ela interromper mesmo. Vou pedir para ela interromper só por uma questão de tempo, para a gente poder ouvir o povo também interagindo com vocês dois aqui. O Jornal da Fã, um debate democrático, aberto e direto, como manda o bom jornalismo, ouvindo os dois lados. Líder da oposição e vice-líder da situação. Vereador Elber Batalha e vereador Lúcio Flávio, falando sobre o contrato emergencial do lixo. O que nós queremos, no fundo, é que a coleta não pare. Ok, que o serviço continue. Mas o serviço público possui ritos. E é este rito que os dois vereadores estão debatendo aqui no Jornal da Fã. Lúcio Flávio defendendo a gestão e todo o procedimento tomado. Elber Batalha criticando a forma como este emergencial foi direcionado. Vamos ouvir o povo aqui no Jornal da Fã. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. A meteorologia prevê... Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da Fã. A Emília e os aliados dela falavam tanto de arrogância, que o Edivaldo era um arrogante, e a Emília está pelo mesmo caminho, arrogância pura. O sistemão que ela falava tanto que ia furar a bolha do sistemão, só mudou de mão. Porque está comprovado aí que o sistemão continua, né? Continua o sistemão e continua a arrogância da prefeita, certo? Quem fala aqui é Ari Menezes. Bom dia, amigos da Fã FM. Seria importante, Narciso, você mandar a repórter, a senhora Magna, ir até essa empresa nova, né, de limpeza. Aonde é essa empresa? Aonde fica essa empresa? Porque eu rodo em Aracaju todinho, que eu trabalho em aplicativo, e não vi carro nenhum na rua. Estou desde 4 horas da manhã trabalhando, não vi carro nenhum na rua. Não vi empresa com movimentação nenhuma. São muitos carros para você não ver na rua. É bom...
também não consigo entender a Fã FM de maneira nenhuma. Se o contrato da torre é até o dia 19, então dia 20 ela não pode trabalhar mais. E quem é que vai recolher o lixo na rua? Tem que ser uma nova empresa. Me diga aí uma solução. E quem tem que contratar a nova empresa? A prefeitura. O que é que está errado nisso aí? Você mesmo, Narciso Machado, rebateu a torre no final do ano porque ela deixou o lixo na rua. E agora querem o quê? Que a torre continue hoje, dia 20? Se o contrato for até o dia 19? Não estou entendendo vocês. É complicado, viu? Bom dia, ouvintes, Wellington Barros. Narciso, independente de qualquer coisa, isso é uma vergonha. Essa conversinha mole que está economizando 33 milhões, é bonito essa conversa. Só que todo mundo tem conhecimento de uma coisa. Pode ter aditivo. Se quando chegar agora com 20 dias, a empresa meter um aditivo aí de 25 ou de 50 milhões, ou esse contrato prevê que não tem aditivo, se esse contrato prevê que não tem aditivo, tá de parabéns, todos envolvidos. Mas se esse contrato prevê aditivo, Narciso, é a maior vergonha que a gente já viu na nossa capital. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, Fã FM, todos os seus ouvintes. Lero da lotação. Narciso, será que essa empresa que ganhou o emergencial, ela vai cumprir que nem a torre cumpre com o funcionário? Que a torre, além de pagar o salário em dias com o funcionário, ainda dá um ticket alimentação, num valor bem bacana. E essa empresa vai cumprir com esses todos os acordos com o funcionário que, ao decorrer do tempo, o sindicato conseguiu para a categoria? Bom dia, Narciso, bom dia, grande vereador Lúcio Faro, mas o Narciso é rival do Socorro. É 30 milhões a menos, 30 milhões a menos, ainda o vereador Batata está achando errado uma coisa dessa. 30 milhões a menos de contrato, amigo, dá parabéns. E Lúcio Faro está falando a verdade, 30 milhões a menos, muito dinheiro. É doido. E o Batata está doido, não sabe o que é o Batata. Não dizer, mas o negócio está certo. Parabéns para a prefeita, 30 milhões a menos do nosso dinheiro com a economia. O Espaço Democrático do Rádio Sergipano. Jornal da Fã. Estava dando risada aqui com o ouvinte que disse que não estava entendendo nada. É difícil, irmão, conseguir entender realmente um jornalismo que critica quando tem que criticar um lado, o outro, né? A gente está acostumado muitas vezes com o jornalismo em que a gente domina, porque criticou a torre lá no passado. Não estou defendendo a torre, queria que a torre continuasse, eu saísse por mim, tanto faz. A empresa que eu não quero que deixe de existir é a Fã FM. Essa não pode, porque é daqui que eu tiro o meu sustento. O restante, que tudo seja dentro da legalidade. E no mais, é o debate democrático. De um lado, um falando sua versão, do outro, o outro falando sua versão. E assim segue o baile. Por isso, inclusive, eu quero agradecer aos dois por terem topado esta entrevista e terem topado colocarem suas versões. Vereador Lúcio Flávio, o senhor está em Brasília, tem um compromisso agora. Lhe agradeço sua atenção aqui ao nosso trabalho e ter topado este debate aqui para colocar a versão da Prefeitura, colocar o posicionamento da atual gestão. Fique à vontade para interagir com os ouvintes e finalizar sua participação. Eu que agradeço a postura democrática da rádio e não permitir que apenas uma vertente, uma ideia, esteja sendo aí disseminada para a sociedade aracajuana. Eu quero só corroborar com a última fala do ouvinte aí, que ele disse, eu não estou entendendo essa gritaria toda com um contrato que trouxe economia. Eu já vi problema quando um contrato aumenta preço, gasta mais, tem um sobrepreço estranho. Mas veja, pela primeira vez a gente está vendo uma oposição que não consegue ver nada de errado na gestão de Emília Corrêa, que tem apenas pouco mais de um mês e já está baixando tanto contrato na cidade de Aracaju. É realmente estranho você ver, questionar uma mudança que trouxe um tamanho de economia, que eu não estou falando de R$100 nem do Big Mac, eu estou falando de 30 milhões. Mas veja bem, até nessa questão dos funcionários, até nisso que não era nenhuma obrigação do órgão, a instituição, a presidência, a Insurb tomou cuidado como um zelo aos prestadores de serviço hoje da limpeza pública de Aracaju. Dialogou com sindicatos,
para que essa transição não trouxesse danos a estas famílias. Mas o que é importante deixar claro aqui é que, mais uma vez, e eu já pedi para o vereador Elber não fazer isso, ele traz confusão à população de Aracaju e não é justo para o pagador de impostos ser induzido ao erro como ele faz. Ele fez isso com a questão do contrato de carro-pipa, comparando um processo licitatório com o emergencial, sendo que o licitatório, o processo de contratação, Narciso Machado sabe, quem entende do direito público e do contrato público sabe que é completamente diferente, ele é muito mais longo e é por isso que ele é chamado de licitação emergencial. Não é justo que a população de Aracaju seja induzida ao erro fazendo esse tipo de comparação. Ele citou aí caminhão-pipa. Ninguém nunca questionou os contratos emergenciais de carro-pipa que eram feitos anteriormente. Aí vai a Emília, faz um contrato de caminhão-pipa que reduz o custo médio do caminhão. Eita, não pode, o que é isso? Agora lixo. Sempre teve emergencial, mas o emergencial era sempre com preço mais caro e com torre BTS. Aí vem a Emília, baixa o preço e acaba com esse ciclo vicioso. Não pode. Pode sim. Esse é o modelo de contratação emergencial. O que não pode, vereador Elber Batalha, é a gente fazer esse enxame considerando que lixo é uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança, inclusive, da população de Aracaju. O que não pode é a população ficar no lixo. Eu quero parabenizar mais uma vez a gestão do órgão da Insurb, que vai trazer agora carros mais novos, reconduzir ao trabalho a maioria dos profissionais que assim queiram estar trabalhando, o cumprimento, para que não haja dúvida, do salário e dos benefícios. Isso é um acordo sindical, a empresa não paga o que quer e o valor que quer, não é assim. Existe uma convenção coletiva e um acordo para que os direitos sejam mantidos, resguardados aí, tudo que já foi pactuado com a empresa, ou com os funcionários dessa categoria. E eu quero registrar que o vereador falou que foi valente, assim, foi fiscalizador lá atrás, em 2017. Foi no processo licitatório e não nos emergenciais, em que ele esteve silente o tempo inteiro, que nós já tivemos 2 emergenciais, com Edivaldo Nogueira, e a gente nunca viu toda essa gritaria, esse tiro, porrada e bomba. Agora, Emília chegou para furar a bolha do sistemão, acabou com o que parecia estranho, deu publicidade e Aracaju não vai ficar no meio do lixo, como ela recebeu da gestão passada. Estou sempre à disposição. Obrigado, da imprensa, vereador. tanto eu como eu acredito, como o líder Isaac também. E se precisar de mais informações, conte com a gente, que é interesse da prefeita contar tudo. E outra, se tiver errado, a gente vai ter humildade para não ter compromisso com erro. Vai vir aqui e vai dizer, estava errado e a gente mudou, porque Emília não quer errado e não tem compromisso com erro. Obrigado, vai ser da vereador. forma certa, na hora que encontrar o erro, a gente muda. Obrigado, Narciso, pela oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço a todo o povo de Aracaju. Vereador Elber Batalha, vou ter que lhe pedir que seja extremamente sucinto, porque já estou com o horário estourado e mais 2 entrevistados aqui nos estúdios. Vamos lá, finalizando. Finalizando, reafirmando a nossa obrigação de fiscalizar. O vereador Lúcio Flávio usa o seguinte instrumento de retórica. Quando você não pode desclassificar o que está sendo dito, ele tenta desclassificar o interlocutor. Só que isso não vai pegar por uma coisa. A população sabe qual é a minha postura. E eu ouso dizer, em tão pouco tempo, uma prefeitura tem sido extremamente competente em fazer coisa errada, essa gestão de Emília Corrêa, e em especial a Insurb. Acho que é o festival de coisas erradas mais rápido do mundo. Uma contratação errada, ilegal de carro-pipa. Agora, um festival de irregularidades com essa contratação do lixo. E para completar, não mais da Insurb, aí eu falo com a questão do transporte coletivo, passar o subsídio de 70 centavos para R$ 1,50 para as empresas de ônibus, sem eles terem a obrigação de comprar um ônibus novo sequer. É isso que está sendo tudo feito, certo? É isso que é o modelo de gestão de fura-bolha, dar dinheiro para as empresas de ônibus que sequer prestam um serviço digno à sociedade. E quero dizer com muita tranquilidade, Narciso, esse processo vai ter questionamentos vários na Justiça e isso vai ter um revés. Porque a Justiça, eu não acredito que a Justiça sergipana vá deixar um desrespeito como esse que foi feito, ou seja,
A Justiça disse, você não pode contratar com essas empresas porque esse processo está cheio de irregularidades. Aí você espera, você não faz outro, você fica insistindo no processo da contratação, para no último dia, justificando que não tinha mais prazo, você sem processo nenhum contrata e dá como justificativa a calamidade pública. Não se pode justificar os meios pelos fins. O que se está se fazendo é isso. Já que eu vou economizar, entre aspas, 33 milhões, que bem disse aí o ouvinte, que existem os aditivos que somente vêm depois, que trazem o processo para o valor anterior, ou às vezes até para valor maior, você tem que cumprir os requisitos legais, todos os procedimentos. E uma coisa que a gestão de Emília não está fazendo é cumprir esses requisitos. Parece-me que o vereador está tão empolgado com a defesa da gestão que abdicou até do papel dele essencial, de todo vereador, que é fiscalizar e cobrar. A bancada da proteção. Obrigado, vereador Elber. Tudo que se faça é para furar o sistemão. Eu estou vendo que, na verdade, se assumiu foi outro sistemão. Se implantou foi outro sistemão na Prefeitura de Aracaju. Mas, Narciso, eu agradeço a você a oportunidade e dizer que nós vamos levar esses questionamentos também ao Poder Judiciário, à terceira vara civil, doutor Gustavo Pérez, enfatizando que a decisão dele foi desrespeitada e que a Insurb atropelou a decisão de não contratar com essas empresas, fazendo uma contratação por cima do que determinava a Justiça e o Tribunal de Contas do Estado. Um abraço. Obrigado, vereador Elber Batalha, líder da oposição na Câmara de Vereadores de Aracaju. Aqui o jornalismo democrático ouvindo os dois lados.